Olá, muito boa noite. Começando mais uma edição do CJC News. Hoje eu tenho a alegria de falar sobre um dos assuntos que a gente torce o nariz, não gosta de ouvir. Pois é, dieta. Quem gosta de falar sobre dieta? Quem gosta de ouvir sobre dieta? Mas, infelizmente, nós temos que tomar cuidado com a nossa alimentação. Não só exclusivamente por estética, mas por saúde. Por isso, hoje a gente vai se debruçar sobre dois assuntos dentro do tema alimentação, que são as dietas da moda e uma alimentação para prevenir problemas de saúde. Você está comigo? Embarca nessa. A gente tem uma grande alegria de poder ter a sua companhia. Você pode assistir esse programa pela nossa TV e também pelo YouTube, no canal.cjc. E também aproveita para compartilhar e comentar sobre esse programa, sobre a entrevista e os assuntos que a gente vai tratar aqui, para você fazer parte de tudo isso. Olha, hoje eu converso com a nutricionista Thaisa. Tudo bem, Thaisa? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, boa noite. Bem-vinda. Primeira vez você aqui no News com a gente. Sim. E vamos falar um pouco sobre essas questões de dieta, de alimentação. Você já é nutricionista, já tem quanto tempo, mais ou menos? Já tem aproximadamente uns 5 anos. 5 anos? Sim, entre a graduação e a pós-graduação. Entendi. Rapaz, eu pensei que você tinha acabado de fazer, tinha acabado de finalizar, porque você parece ser bem mais nova, né? Olha só, na TV parece mais nova. Eu pensei que, né? Obrigada. Mas não, 5 anos já de estrada e a gente sempre tem muitas dúvidas sobre dietas e dificuldades para fazer dieta. Sim. O que as pessoas mais reclamam quando precisam fazer dieta e não conseguem? Qual é a maior reclamação delas? É se manter, né, ao plano proposto. Por exemplo, eu não gosto de chamar de dieta, porque já tem um nome muito restritivo e a pessoa já faz aquele cálculo de vai ser por um curto período. Eu gosto de chamar de plano alimentar, porque eu gosto de estimular uma mudança de vida, uma mudança de hábito, para a gente conseguir esse objetivo, que é uma vida mais saudável. Até a questão da estética, é importante você não traçar uma meta de 30 ou então 60 dias, mas você já preparar o seu cérebro que essa é uma mudança ao resto da sua vida, ao longo da sua vida. Então, manter, né, esse prazo assim, é a maior dificuldade. Outra coisa é que dieta é uma palavra muito pesada, né? Já foi tão massacrada, porque dieta, eu fiz dieta, estou de dieta. E dieta sempre está próximo à privação de coisas boas para se comer, né? Sim. Você quer um chocolate? Não, estou de dieta. Sempre faz isso. Mas existem algumas dietas que fazem sucesso nas redes sociais. São as famosas dieta da moda. Vamos ver. As dietas da moda que prometem perda rápida de peso e melhorias imediatas na saúde continuam a ganhar popularidade entre os brasileiros. No entanto, especialistas em nutrição alertam para os perigos ocultos dessas práticas alimentares restritivas e muitas vezes não sustentáveis. Dietas como a cetogênica, paleo, detox e jejum intermitente estão entre as mais populares atualmente. Estas dietas prometem resultados rápidos e muitas vezes são promovidas por celebridades e influenciadores nas redes sociais. Os riscos vão desde a saúde física até a mental, como deficiências nutricionais, perda de massa muscular, efeito rebote e desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia. Em vez de seguir dietas da moda, os especialistas recomendam uma abordagem equilibrada e personalizada para a alimentação. Pois é, dieta da moda, uma delas que falou na reportagem me chama a atenção, que é o jejum intermitente. Sim. Está muito em alta, né? Sim. Teve um período até que estava mais em alta. Todo mundo achava que tinha que fazer jejum intermitente e eram 8 horas, 10 horas, 12, 16 horas, 20 horas sem comer nada. Isso, antes da gente falar se é bom ou não, funciona jejum intermitente? Funciona para uma perda agressiva, né, de peso, porque você está estimulando o seu corpo ali, como o próprio nome diz, é uma perda agressiva. Então, ele precisa estimular que os seus órgãos, que são a glicose, é o combustível principal do nosso organismo. Então, ele sempre vai buscar essa glicose, seja através do carboidrato ou através do lipídio. Por isso que tem essa perda gordural, né, muito rápida. As pessoas que fazem o uso do jejum intermitente, elas percebem essa redução das medidas muito rapidamente por conta disso, da utilização da massa gordurosa do corpo. A pessoa come menos,
o dia tem 24 horas, ela faz 20 horas de jejum intermitente. É comum fazer todos os dias jejum intermitente? Tem pessoas que fazem todos os dias? Sim. Então, 20 horas sem comer nada, fica 4 horas que pode se alimentar. Não pode também comer como um zumbi. Tem que comer normal. Exato. Esse que é o principal problema de se seguir essas dietas na moda, sem ter o acompanhamento de um profissional. Porque a pessoa pega essa janela, como exemplo que você citou, de 20 horas, e 4 horas, eu vou comer o quê? Um hambúrguer? Vou comer batata frita? Então, são alimentos que têm uma densidade calórica muito alta e ele se mantém com prazer de comer. Porém, o seu corpo, ele está num momento de privação e você estimula, por um curto período de tempo, uma quantidade muito grande de calorias para o seu corpo começar a degradar aqueles nutrientes. Então, você acaba causando desequilíbrio, tanto hormonal, de todas as suas células, porque você está indo contra algo que é natural, que é o ciclo circadiano, que é normal do ser humano. O horário de comer, o horário de acordar, o horário de dormir. Então, tudo isso influencia. Você tem o resultado estético, porém, a longo prazo, você pode lidar com consequências que você nem imagina. A questão do jejum intermitente que se destaca para mim é que as pessoas, elas conseguem perder muito peso. Elas perdem, às vezes, centímetros, quilos em uma semana. A questão toda é que a alimentação que ela faz nessas poucas horas que está liberado, né, para comer, não fazem nem a contagem de carboidrato ou de calorias. Comem o que tiver, né? Ou comem algo muito pobre em nutrientes. Sim. Às vezes foca nos macros, né? Que é a proteína, que é o principal, e o carboidrato aí prefere as fibras, né? Os vegetais, pouco de fruta por conta da frutose. Geralmente quem opta pelo jejum intermitente, que há estudos sim, que tem uma eficácia para pacientes que são diabéticos, mas a cada caso é um caso, cada organismo é um organismo. Então as pessoas, no público, no geral, acaba agregando isso na sua vida e causando esse malefício, porque a pessoa não sabe a questão da quantidade certinha, não tem ali uma dieta balanceada e equilibrada. E o principal vilão disso tudo são os micronutrientes, que eles ficam muito deficientes. As pessoas focam na proteína, né, na batata doce, no peito de frango, nos ovos, mas elas esquecem do zinco, selênio, muitos micronutrientes que são essenciais para a manutenção de funções do nosso organismo mesmo. Primeira coisa que começa a surgir, né, como consequência da falta desses micronutrientes. O que se destaca? Sim, na questão da mulher, né? Muito característico a unha mais fraca, quebradiça, o cabelo também caindo, opaco. A questão da pele também, uma pele muito oleosa, muito seca, porque a pele é o nosso principal órgão. E as unhas, elas são consideradas como a periferia do nosso organismo. Tanto que os nutricionistas, os profissionais de saúde em geral, eles olham, né, os seus olhos, levantam assim a sua boca, olham as suas unhas, porque essas regiões são as regiões em que os nutrientes eles vão quando eles estão equilibrados no nosso organismo, porque as funções vitais são prioritárias no nosso organismo, né? Deus fez tudo perfeito. Unha não seria vital. Exato. Unha, cabelo. Sem unha a gente consegue viver. Sim. Agora, sem seu coração bater, por exemplo, sem a sua bexiga saber do tempo exato dela contrair, sem o seu intestino fazer movimentos peristálticos, que são algo que nós não controlamos. Mas o nosso organismo, ele continua trabalhando. São funções que nós não temos o controle, mas elas estão ali a todo momento. Tá, e essas dietas, elas são geralmente influenciadas por grandes celebridades, né? Influencers aí que se colocam como donos da saúde, sem resolver o seu problema de perder 10 quilos em 7 dias. Dá para se acreditar em alguma que pode provocar essa perda de 10 quilos em tão pouco tempo como uma semana e ser saudável? Então, temos uma recomendação de não propor uma perda maior de 7 quilos para o paciente. Essa é uma recomendação para você conseguir se manter ali num nível de saúde adequado. Porque, como eu falei, você está estimulando o seu organismo a um estado agressivo. O que acontece é que, como eu já mencionei, cada organismo reage de uma forma e depende muito do que você está propondo. Por exemplo, no meio das celebridades isso é muito comum, porque os atores, enfim, tem a questão dos personagens. Então, eles se propõem a esses extremos por conta de um objetivo para se adequar àquele papel que eles vão participar. Porém, na população geral, muitas pessoas não passam por essa questão. Elas querem entrar nesse projeto de 10 quilos, 15 quilos para entrar no vestido de noiva. Exato. E aí, depois disso, aí vem vários outros problemas.
A questão é que muitas vezes as pessoas usam uma restrição extrema, agressiva, junto com medicamentos. Sim. Medicamentos, o nutricionista ele não é autorizado a prescrever medicamentos como sibutramina, por exemplo. Não. Mas o endocrinologista pode. Sim, sim. Mas as pessoas, às vezes, tomam remédio sem ir no endócrino. Isso. Até porque sabemos que, infelizmente, é possível, né, ter acesso a esses medicamentos sem ter a questão da receita. Infelizmente, você compra medicamentos e o sibutramina, como mesmo a gente está falando aqui, você precisa de uma receita médica para comprá-lo. Sim. Mas existem farmácias ilegais que são legais, que tem toda a documentação certa, que tem gente que consegue comprar. Sim, infelizmente. E se automedica. Quais são os riscos? Nossa, são enormes, porque você consegue aquela redução de peso, mas bem breve. O pâncreas, ele é uma glândula. Então, você está estimulando de uma forma agressiva essa perda de peso e você causa um desbalanço, um desequilíbrio na questão hormonal da insulina e do glucagon. A insulina é o hormônio que a maioria já conhece sobre a questão da absorção da glicose nas nossas células. Ela é conhecida como hormônio anabólico, beleza. E o glucagon, o hormônio catabólico, porque ele justamente estimula a gordura a sair das células para ela ser trabalhada e virar glicose. Ok, quando você faz uso desse medicamento e você não faz um acompanhamento na sua alimentação, então você consome muita glicose, por exemplo, aí você coloca aquele medicamento ali para estimular essa perda através da gordura. Mas o seu organismo está recebendo uma quantidade muito grande de glicose. Então, o seu pâncreas fica, poxa, eu vou liberar a insulina para poder guardar essa glicose ou eu vou liberar o glucagon para poder tirar essa glicose através da gordura que esse organismo tem estocado? E isso, o nosso organismo, ele, apesar de ser muito inteligente, ele trabalha com aquilo que você está oferecendo a ele. Então, se você coloca demais, muita glicose no nosso organismo, significa o quê? Estou em um momento anabólico, preciso crescer. Mas nessa corrente sanguínea também tem um medicamento que sinaliza para os receptores, não é hora de crescer, é hora de você diminuir, de você reduzir. Isso é muito comum também na questão de sanfona. Mas... O pâncreas entra em parafuso. Sim. O glucagon, ele é justamente o hormônio que faz essa queima de gordura abdominal, né? No miolo do corpo ali. No geral. Tanto que um dos principais malefícios dessas dietas da moda, que propõem uma perda de peso muito grande, é que as pessoas não costumam fazer os exames bioquímicos regularmente. Aí a pessoa faz essa dieta da moda, consegue perder 8 quilos. Aí ela começa com uma sintomatologia, fica com a boca amargando, aí percebe, às vezes, alguns carocinhos na nuca, aí, tô com uma dor no peito, aí vai no médico. O que o médico passa? O exame bioquímico tradicional, né? O famoso hemograma. Aí, quando o médico olha, ele fala assim, nossa, o seu lipidograma está alterado. Lipidograma é a questão das gorduras, né, na corrente sanguínea. E por que esse lipidograma está alterado? Porque o paciente, ele acabou de vir de um momento de agressividade nesse organismo, onde ele entendeu que ele precisava retirar toda essa gordura que estava no tecido adiposo para gerar a glicose. Então, até para você analisar o exame bioquímico do paciente, é necessário você ter esse conhecimento do que ele fez 30, 60 dias atrás. E nem todos os profissionais, até por conta da clínica que o paciente está apresentando ali no momento, tem essa noção. E o paciente também, às vezes, não sabe que a dieta que ele fez está interferindo diretamente naquele quadro, seja inflamatório, seja de anemia, ou até mesmo seja uma dislipidemia, colesterol alto, triglicerídeos, enfim. O problema todo é que muitos pacientes ficam com vergonha de falar que tomaram remédio para emagrecer, com medo do médico dar uma bronca. Sim, ainda tem essa questão, né? Omitem essa informação e a saúde dele vai se deteriorando, né? Já tivemos casos, né, de saúde pública em que uma influencer, eu agora não vou lembrar o nome dela, mas ela havia feito uma cirurgia, dessas cirurgias estéticas, mas ela não mencionou que ela tomava medicamentos para crescer, né? Sim. Os famosos anabolizantes. Sim. E acabou entrando numa vibe que ela não resistiu, Sim. né? Por conta desse confronto. Muitos tratam o corpo como um objeto, né? E não conseguem perceber essa necessidade. Por que você acha que isso acontece?
Então, até existem estudos, porque a forma como nós nos alimentamos determina também a quantidade de neurônios que o nosso cérebro ele consegue produzir, até uma clareza do raciocínio. Então, muitas das vezes, a pessoa ela começa a ter uma distorção no pensamento devido a uma má alimentação que ela teve, ou até mesmo que ela se mantém. Há casos, inclusive, um exemplo muito assim fora, a questão do autismo ainda se estuda bastante sobre a questão do excesso do ácido fólico, um exemplo, que pode ser uma das causas que leva ao autismo. Então, o nosso cérebro, ele é trabalhado desde o nosso ventre materno. Então, se você já tem ali, a partir da adolescência, que geralmente começa essa questão por conta, né, da distorção da imagem e tal, então gera muito essa questão do que eu estou me alimentando e do que eu estou recebendo através do estímulo do meio. A mídia, infelizmente, ela trabalha de forma negativa, porque para eu ser aceita, eu preciso ter um determinado tipo de biotipo. Sendo que cada organismo ele responde de uma forma. Nós temos o ectomorfo, que são os mais magrinhos, o mesomorfo, que é aquela média, o endomorfo, que ele é um pouquinho mais cheinho. Então, se você faz parte de um padrão, você é aceito. Se você destoa um pouco desse padrão, você já não é aceito. Então, as pessoas entram nessa busca por conta da aceitação. E muito por conta, às vezes, de uma questão cerebral ali que precisa. Tanto que é muito importante o atendimento multidisciplinar. O que é isso? É o nutricionista, é o psicólogo, é o educador físico, todos trabalhando com um conjunto de promover a saúde. Claro que a estética é importante, mas o principal é a saúde. Você pode viver 20 anos da forma como você está e você pode não conseguir chegar aos 40 anos, não ter uma qualidade de levar o seu filho para passear, de segurar o seu neto. E esse é o principal foco, né? A longevidade. Exatamente. Uma das coisas que a gente percebe é quando você fala de aceitação do próprio corpo, né? E essa dificuldade de se enturmar no meio de um grupo social diferente do seu biotipo, a gente vê que muitos acabam fazendo a escolha dessas dietas doidas, né? E na sua clínica, né, o que você observa? As mulheres são as mais envolvidas nesse tipo de dieta? Olha, já foi bastante assim o público feminino. Mas hoje em dia o público masculino também busca bastante essa questão da estética, da aceitação. Mas os homens, ele busca nessa questão do emagrecer ou do crescer e ficar forte? Tanto tem essa busca pelo crescimento da hipertrofia muscular, mas o principal mesmo é essa perda da gordura abdominal. A barriga é um problema que muita gente acaba encarando, né? Eu acho que quando as pessoas têm gordura na perna, gordura nos braços, ainda releva. Agora, gordura no abdômen é um negócio que incomoda muitas pessoas. Sim, sim. E principalmente na questão da saúde também. É um dos sinais para se avaliar por conta da doença cardiovascular. Então, por isso que os médicos, os nutricionistas, eles fazem avaliação, colocando aquela fitinha na cintura, no quadril, para justamente avaliar. Porque se tem muita gordura depositada na região abdominal, imagina como não estão as suas veias e as suas artérias. Então, é uma consequência que dá para se ter uma análise de como está dentro. Sim, sim. Hoje, a medida abdominal para um homem e uma mulher adultos, qual seria? Isso. Não pode passar de quanto? Isso. O homem, se eu não me engano, ele é até 102, se não me engano, agora se não me falha a memória, e a mulher ali é a partir de 92. Eu só não me engano se eu estou confundindo já com a questão a razão cintura-quadril. Tá, então o homem não pode passar de 1,2. 102, isso. Se colocar 1 metro, já está no limite, praticamente. Não, é 102 centímetros aqui. Então, Isso. 102 centímetros, Isso. 1 metro já foi no limite. Passou disso, passou só 2 centímetros, então tu já está pulando do muro, né? Sim. Tem que dar uma... Sim, e a principal causa é por conta da doença gordurosa hepática não alcoólica. Ela tem um nome grandezinho, mas enfim. Pode levar a cirrose, e esse é o principal problema que nós lidamos. Mesmo que a pessoa não faça uso de bebida alcoólica. Isso, por isso que é o não alcoólica. Porque tem a alcoólica, se a pessoa já faz uso do álcool, então ela já tem uma propensão, né, a infelizmente desenvolver a cirrose. Claro que aquelas pessoas que bebem ocasionalmente, tudo isso é necessário fazer um estudo, ali análise de caso. Cada organismo é um organismo. Mas a questão da doença hepática gordurosa não alcoólica são pessoas que não consomem álcool de forma alguma, porém esse fígado já está sobrecarregado. Ele possui uma capa de gordura ali, por isso que leva esse nome, doença hepática gordurosa. Porque o que ocorre? Essa gordura que está em excesso no abdômen, ela não está de uma forma perceptível e visível a olho nu. Nas células também tem esse acúmulo. E o principal órgão que acaba depositando, por ele metabolizar os lipídios, é o fígado.
E é um órgão vital, né? Não tem como a gente fugir ou não, vou viver sem fígado, não tem como. Existe uma situação em que as pessoas não podem comer certas coisas. Sim. Eu acho interessante que quem é alérgico a camarão, por exemplo, não come camarão. Se tiver, não come. Minha esposa é alérgica a camarão. Se ela provou, tem camarão, ela para de comer e acabou. Ela não sofre com isso, nadinha. Mas você olha para uma pessoa que tem hipertensão arterial, que sofre de pressão alta, e ela gosta de comer feijoada, que é bem temperada, bem salgadinha, aquela farofa cheia de manteiga, né, cheia de óleo, enfim, que são alimentos que vão fazer mal a ela. Pode não fazer mal ao outro, que não tem problema. Uhum. Tem gente que come de tudo e não tem nada. Mas quando a gente tem um problema e o médico fala assim, você não pode, você tem que evitar sal, tem que parar com isso. Por que não consegue? Eu trato isso muito como a questão do imediatismo. Se eu provo algo que imediatamente ele me causa um dano, eu recuo. Agora, se eu consumo algo que eu consigo ir empurrando com a barriga, então infelizmente, né, eu acabo me acomodando com aquilo. Não faz mal não, eu dobro o remédio. Eu comi da outra vez e não sofri nada. Exatamente. E isso é muito prejudicial, porque o nosso organismo, quando ele começa a dar sinais, significa que ele já está no limite, ou que ele já passou desse limite. A hipertensão, principalmente. E, infelizmente, são pessoas que já fazem uso, né, do medicamento e, mesmo assim, elas não melhoram a sua alimentação. Então, o remédio ele está trabalhando para normalizar algo, né, na sua corrente sanguínea, seus níveis pressóricos, porém na sua alimentação você está elevando. Então fica toda hora essa descompensação e chega uma hora que o seu organismo, infelizmente, ele não aguenta. Esse sobe e desce, que não foi feito para isso. Tá aí, vamos ver uma reportagem sobre essa alimentação equilibrada para evitar doenças e ter mais qualidade de vida. Vamos ver. A alimentação equilibrada é fundamental para manter a saúde e o bem-estar em todas as fases da vida. Além de fornecer os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo, uma dieta balanceada desempenha um papel crucial na prevenção e controle de diversas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e câncer. Especialistas em nutrição ressaltam a importância de adotar hábitos alimentares saudáveis para promover a longevidade e a qualidade de vida. Entre os principais benefícios estão a manutenção do peso corporal saudável, o aumento da energia e vitalidade, o fortalecimento do sistema imunológico e a melhora da saúde mental e emocional. Nutrientes como ômega 3, encontrado em peixes gordurosos, e triptofano, presente em nozes e sementes, têm sido associados à melhoria do humor e à prevenção de transtornos mentais como depressão e ansiedade. Parece que é um grupo de benefícios que existe quando a gente faz uma boa alimentação, mas também eu percebo uma luta muito grande da sociedade aderir a essa boa alimentação. Sei que as questões financeiras são bem propícias a mover esse distanciamento. Se a gente for num shopping center, por exemplo, é mais barato você comer um lanche que não tem nenhuma eficácia nutritiva do que você fazer um prato com saladas, legumes e tudo mais. É um custo mais alto. Tá certo que a gente não vai entrar nessa demanda aqui da conversa, porque isso é uma política pública que aí é governo federal e estadual que precisam se haver e os ministérios de agricultura que precisam baratear esse tipo de alimentação. Até porque, sendo bem organizado isso, vai ter um benefício de menos gastos com saúde, né? Mas, até quando a gente pode fazer escolhas, muitos preferem comer aquilo que não devem e nem na quantidade que não devem. Existe algum alimento que faz mal à saúde, que independente da quantidade não deve ser consumido para você? Então, o principal é a questão dos alimentos que são submetidos, né, à fritura. Porque através daquele composto ali, o óleo da refritura, existem dois compostos que são extremamente prejudiciais à nossa saúde, que é a acroleína e a acrilamida. E eles são obtidos através justamente de frituras por imersão. E nessas questões, né, dessas lanchonetes, principalmente de fast food,
nós sabemos que tem essa questão para baratear, infelizmente. Então, aquele óleo ele já está ali há muito tempo. Então, você acaba consumindo esses compostos, tanto que foi, né, na reportagem, alimentos carcinogênicos, porque eles são submetidos. Por exemplo, a batata. Eu ouço muito, mas a batata veio da terra, não tem problema. Sim, mas é totalmente diferente você pegar a batata na sua casa, descascar e utilizar o seu óleo ali, aquele primeiro óleo que você vai usar à fritura, do que um óleo que já está ali no dia. Vou ainda ser boazinha, né? Colocou ali naquele dia, mas você já vamos botar a 6ª porção da batata que está sendo frita. Mas você já viu com a quantidade de óleo que está naquela fritadeira? Aquilo dali deve durar uns 20 dias. Sim. É bem provável. Assim, tem 2 coisas que eu pontuo dessa sua fala. Primeiro, quer uma batata boa, assim, para não dar problema na saúde, come crua. Aí não vai ter problema algum. Não vai passar pelo óleo nem nada. Mas aí tem um outro problema. Sim. Ninguém consegue fazer aquela batata frita de um restaurante, de um fast food que começa com M. Então, ninguém. Por que isso? Tem alguns truques, né? Que a indústria alimentícia não é à toa que ela hoje tem um patamar elevado, né, na questão financeira, enfim. Mas o principal objetivo desses restaurantes é consumir algo que é palatável, que é bom, que é gostoso e de uma forma rápida. Porque às vezes você até gostaria de comer um churrasco, vamos colocar assim, um arroz, um feijão, mas quando você olha para o restaurante e você vê a fila, você prefere ficar até aquele mesmo período de tempo que você ficaria na fila do restaurante, na fila do autoatendimento, para você receber um hambúrguer, pelo cheiro que você já é levado por aquilo. Fora as sensações, né, e a construção de memórias, né, porque você sentado numa mesa de fast food traz muita coisa na sua cabeça. Mas a gente sabe que isso é uma questão de decisão, né, a alimentação. Quando não é pela saúde, que a saúde bate na porta ou fala assim, tô indo embora, você não se cuidou até aqui, eu tô indo. Ou é uma pressão psicológica em que a pessoa precisa se ajustar para continuar sendo aceita. Aí a gente traz dois problemas, né? Ou é a falta de saúde, que aí você é obrigado a ter uma alimentação mais saudável, e muitos, nesses momentos, vivem uma vida de tristeza, ou quando você já ultrapassou o limite da balança e você precisa muito emagrecer, que senão você vai jogar todas as suas roupas fora, você não vai conseguir viajar para a praia, você não vai conseguir se sentir mais bonito ou bonito. Então, são duas... Parece que é só sob pressão que a coisa funciona. Sim, isso é algo que eu, inclusive, converso muito com os meus pais e com os meus pacientes. É melhor você ter o poder da decisão de você comer algo ou de você não ter que comer. Porque é totalmente diferente. Infelizmente, quando já chega no nível da saúde, você não pode comer, às vezes, nem um pouco. Você tem que retirar aquele alimento da sua alimentação. Por exemplo, o hipertenso, ele tem que reduzir o sal ao ponto dele consumir até aquela alimentação, preferencialmente até sem o sal, dependendo do nível pressórico, né, como já foi dito. Então, é melhor hoje, como foi o exemplo da feijoada. Poxa, eu quero comer uma feijoada. Eu posso ir lá e comer uma feijoada, mas você não exceder. O nosso principal problema são os excessos. Sim. Hoje eu vou enfiar o pé na jaca. Você enfiar o pé na jaca um dia, tudo bem. Mas a questão é que muitos conhecem esse termo também, que foi muito famoso, o dia do lixo. O problema é que você tem o dia do lixo na segunda, na terça, na quarta, e o conjunto de coisas. Também não adianta você fazer as dietas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até a hora da tarde, e à noite, na sexta-feira, você meter o pé na jaca e só sair no domingo. Porque a compensação não vai equilibrar, não é? Você tem aí, o quê? 2.000 calorias por dia, um adulto, em média, 2.000. Aí você tem 2.000 na segunda, 2.000 na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Aí na sexta você começa comendo um hambúrguer que pode ter 2.000 calorias, só o hambúrguer. Sim. Fora o que comeu durante o dia. Aí sábado você consome 5.000 calorias, no domingo mais 5.000. Meu irmão, era melhor ter comido direito, ter comido mais a semana toda e não fazer isso. Aí entramos na questão de uma alimentação equilibrada. A questão dessas dietas da moda também, como já mencionamos, as pessoas contam muitas calorias, mas elas não prestam atenção no que elas estão consumindo. Só o valor calórico não quer dizer que aquele alimento tenha tudo que o corpo precisa. Exato. Há uma diferença em consumir 250 quilocalorias de um ovo cozido e 250 quilocalorias através de uma colher de sopa de açúcar.
há uma diferença. É a mesma quantidade calórica, porém, os nutrientes que eu vou obter em um ovo cozido é totalmente diferente de umas 4 a 5 colheres de açúcar, mais ou menos, para bater essas 250 quilocalorias. Então, além de você contar a quilocaloria, é importante você saber o que você está consumindo. Nós temos um termo que chamamos de quilocalorias vazias. Como você apontou muito bem, um hambúrguer ele pode ter 2.000 quilocalorias, mas essas quilocalorias, elas são compostas prioritariamente, né, majoritariamente de quê? De gordura, do sódio, proteína ali um pouquinho e carboidrato. Então, quando nós vamos analisar no todo, que você não consumiu somente um hambúrguer durante o dia, verificamos que a sua alimentação ela está mais inflamatória, né, do que uma alimentação saudável para te desinflamar. Tá aí. Essa questão de inflamação do organismo é muito interessante esse papo. A gente, infelizmente, não vai conseguir se estender para falar isso hoje, mas aí eu convido você para estar com a gente mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto. Porque órgãos inflamados, eles se manifestam e a gente precisa, às vezes, dosar. Não só com remédio, mas a alimentação pode ser um fator de muita contribuição para aliviar essa inflamação, né? Você pontuou da questão do pâncreas, né, que fica entre o glucagon e a insulina, e ele fica ali tentando manter o equilíbrio. Fígado fica inflamado, e aí a gente... Triste que quando um órgão desse se inflama, a gente sente no corpo inteiro, né? Sim. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Thaisa, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu queria muito que você deixasse a rede social de quem quisesse te acompanhar e tirar dúvidas, porque muitos podem tentar emagrecer ou fazer um equilíbrio, né, da própria saúde e quer esclarecer com você e conversar com você. Como faz? Sim, claro. Eu atendo, né, atuo principalmente nas mídias sociais, então se você desejar é só procurar lá no Instagram, nutricionista, com TH, Thaisa Luana, nutricionista Thaisa Luana. Esse é o meu Instagram profissional, então você pode entrar em contato comigo e lembre-se, descasque mais e desembale menos. Se você deseja uma qualidade de vida melhor, esse é o principal passo para você já iniciar. Tá aí, muito obrigado, Thaisa, foi um prazer receber você aqui, espero que a gente possa voltar a falar exatamente sobre esse assunto, órgãos inflamados por conta de alimentação. Acho que pode dar um papo muito legal. Ok. Sucesso para você e para você de casa. Foi muito bom ter a sua companhia. Espero você no nosso próximo CJC News. A gente hoje tem que sair daqui e passar a escolher melhor o que vai comer, né? Não vou comer esse hambúrguer, não. Vou deixar para depois. Principalmente na frente da nossa nutricionista aqui. Brincadeira à parte, uma boa noite para você e até a próxima.